Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo e não se esquece de ativar as notificações. Nós estamos tendo um pouquinho de problema aqui com a plataforma de eles desinscreverem os nossos inscritos. Eu não sei se isso tem a ver com censura ou não, mas por via das dúvidas, se você quiser estar acompanhando todo o conteúdo do canal, nós temos vídeos todos os dias às 8 da manhã e às 18 horas. Então, às 8 da manhã você está comigo para orar, ok? Vamos fazer uma oração para que o seu dia comece na paz de Cristo, nas bênçãos de Deus, para que você esteja pleno, cheio de fé, para encarar todas as dificuldades, todos os obstáculos. E às 18 horas nós temos vídeos de estudos bíblicos ou traduções de profecias. Então, eu desejo que você esteja acompanhando esses vídeos às 8 da manhã, oração da manhã, e às 18 horas, os estudos, ok? Além disso, nós temos um segundo canal. Eu quero te convidar gentilmente a participar. O link está aqui na descrição do meu vídeo. É um canal só para leitura bíblica, o Bíblia Falada, amém? Então eu te convido para ir lá no Bíblia Falada, Mari Garcia, o link está aqui embaixo. Se inscreve lá e acompanha comigo essa leitura bíblica, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor de confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. A expressão em todas as assembleias dos santos é usada apenas aqui em toda a Bíblia e está enfatizando a totalidade da igreja, a igreja espiritual. Hoje, quando olhamos para a igreja, existe um grande aumento daqueles que se afirmam ser profetas. A internet está infestada deles. Muitas vezes você vê crentes bastante ingênuos e sem nenhum discernimento, correndo para essas reuniões com grande esperança de receber uma profecia pessoal e ouvir uma palavra para si mesmo do Senhor. Diante desta crescente, entre aspas, moda, especialmente em círculos carismáticos e pentecostais, existe uma pergunta que precisa ser feita. Nós realmente somos capazes de distinguir entre o verdadeiro espírito de profecia de um espírito de clarividência? As revelações sobrenaturais, manifestações e experiências e fenômenos extra-espirituais não são vistos apenas no cristianismo, mas também em outras religiões, incluindo falar em línguas e predizer o futuro. Mesmo os clarividentes ou os famosos adivinhos podem ser bem precisos em suas previsões. É claro que a fonte de seu poder é completamente demoníaca, ou em alguns casos uma forma altamente desenvolvida de poder da alma, que pode afetar o pensamento das pessoas e influenciá-las emocionalmente e até afetá-las fisicamente. Os feiticeiros têm essa capacidade, mas na maioria dos casos seu poder é completamente demoníaco. Agora sabemos pelo Novo Testamento que haviam profetas no corpo de Cristo no primeiro século, e enquanto o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, eles operavam nas comunidades locais. E às vezes também eram itinerantes em seus ministérios, indo de um lugar ao outro. Foi por meio de certos profetas e mestres que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para o seu ministério apostólico.
e o seu chamado e dons confirmados pela Assembleia da Antioquia. Atos 13, versículo 1. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, irmão de Leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e colocando as suas mãos sobre eles, os despediram. No Novo Testamento vemos que há o ofício de um profeta dentro do corpo. É diferente em seu chamado daquele que profetiza em uma reunião de adoração. O próprio Deus estabeleceu dentro do corpo o ofício de profeta, e é um dom espiritual de liderança, assim como os ofícios de apóstolo, evangelista, pastor e mestre, descritos lá em Efésios capítulo 4. Agora, existem aqueles que tentarão dizer a você que os dons do Espírito passaram e deixaram de existir após o primeiro século. E também tentarão justificar essa postura se baseando em uma citação de 1 Coríntios 13, versículo 8, que diz assim: o amor nunca falha, mas se houver profecias, elas falharão. Se houver línguas, elas cessarão. Se houver conhecimento, ele desaparecerá, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será eliminado. Veja bem, eles afirmam que porque temos o cânon completo das Escrituras, os dons de profecia, de línguas, de palavras de conhecimento e etc., todos os dons deixaram de operar. Eles colocam uma interpretação muito pessoal nesta frase: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, será eliminado. Dizem que o perfeito ou a perfeição é a palavra de Deus, e afirmam isso porque eles mesmos não entendem e nunca experimentaram os dons do Espírito operando em suas próprias vidas, infelizmente. No entanto, se lermos um pouco mais abaixo no texto de 1 Coríntios capítulo 13, vemos que o que ele está descrevendo de o perfeito ou perfeição que vem se refere ao tempo em que o Senhor Jesus retornará. E nós estaremos em nossos corpos ressuscitados e glorificados. E desta forma, não precisaremos mesmo mais dos dons do Espírito, porque conheceremos como somos conhecidos por Deus. 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então, até que essa perfeição venha, precisamos dos dons do Espírito. Também precisamos dizer que os dons do Espírito não substituem a autoridade final da palavra de Deus. No entanto, os dons do Espírito são as armas espirituais que o Espírito Santo usa para liberar a palavra de Deus na vida das pessoas e nas diversas situações onde a palavra de Deus é necessária. E, através de seus dons, realiza a sua obra de convencimento, conversão, santificação e edificação. Se alguém é chamado para ser apóstolo, profeta e evangelista, ou pastor e mestre, deve estar solidamente fundamentado na palavra de Deus e saber que não há autoridade superior a isso. Por isso, cada declaração, profecia, palavra de conhecimento deve ser testada e confirmada pela palavra de Deus. Somos ordenados nas Escrituras a provar todas as coisas. E a maneira como podemos fazer isso é pela palavra de Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Um profeta hoje seria aquele que traz uma palavra oportuna na Bíblia, aplicável a uma determinada situação da vida de uma pessoa ou de uma comunidade local. Às vezes pode ser uma exortação ou palavra de edificação. Outras vezes será um grande desafio, ou mesmo uma repreensão, ou uma palavra bem dura que precisa ser dada onde há pecado não confessado e não abandonado. De uma vez por todas, o corpo de Cristo precisa aprender a discernir o falso profeta do verdadeiro profeta. Esses profetas realmente estiveram na presença de Deus?
Quais são os frutos que esta pessoa mostra para o mundo? O próprio profeta Jeremias disse sobre os falsos profetas no seu tempo. Jeremias 23, 21. Eu não enviei esses profetas, mas eles correram com sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles estivessem no meu conselho, eles teriam proclamado minhas palavras ao meu povo e os faria voltar de seus maus caminhos e obras. Da mesma forma, os sonhos e visões também têm o seu lugar, mas nunca podem substituir a palavra de Deus. Como Deus disse através de Jeremias também, 23 e 28, ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele diz. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam e fazem meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. Existem 3 fontes de poder espiritual utilizado pelos homens. É claro, é o poder do Espírito Santo. E esse, digamos que seria o único realmente verdadeiro. No entanto, há um segundo poder que é o de natureza demoníaca. E depois uma terceira fonte, que é o poder da alma. Isso aconteceu já com Adão. Quando ele cai em pecado, este poder da alma ficou aprisionado dentro da alma humana e se perverteu pelo orgulho, que até então, antes da queda, Adão tinha uma alma não afetada. Se olharmos para muitos cultos hoje realizados em muitas igrejas, infelizmente nós vemos operando este poder da alma, quando os membros estão engajados em adoração. Muitas vezes pode parecer que é de origem espiritual, do Espírito Santo, mas se olharmos mais fundo, veremos que não se passa de origem humana da alma. A alma contém o intelecto, a vontade e as emoções. Pode ser manipulado, por exemplo, através de músicas. O som vindo de amplificadores altos pode realmente levar as pessoas a certo tipo de respostas emocionais, como em grandes shows de rock ou discotecas, onde o poder hipnotizante da música acaba influenciando as multidões, ao ponto de serem muito mais facilmente manipuladas. Então existe uma linha muito tênue entre uma verdadeira adoração e aquela adoração repetitiva e apenas de maneira hipnótica, sem nenhum envolvimento espiritual das pessoas, mas apenas mental, emocional, apenas um envolvimento superficial da alma, de maneira que os líderes conseguem levar o povo, a igreja, para onde eles quiserem. Aí é que está a diferença entre uns são e outros não são. A pessoa que está ministrando, ela precisa ter vida com Deus, tempo com Deus. Quando ela sobe no altar, tanto para cantar, para pregar, para profetizar, ela está apenas continuando a fazer aquilo que ela já faz no seu oculto, no escondido, quando ninguém vê, sabe? Mas existem aqueles que acham que estão em um show e ali colocam uma capa. E a Bíblia nos descreve com grande frequência os lobos vestidos de cordeiro. Provérbios 4, 23. Todos nós devemos guardar o nosso coração com toda a vigilância, porque dele procedem as fontes de vida. O coração é o centro de controle das nossas vidas, consistindo na alma e no espírito, e estes controlam as ações externas do nosso corpo. Então é importante discernirmos o que é Espírito Santo e o que é poder da alma, ou o que pode ser de natureza demoníaca. E a única maneira de ter certeza é gastar tanto tempo quanto possível na palavra de Deus, orando continuamente no Espírito Santo e andando com Ele todos os momentos do seu dia a dia. Uma das coisas que mais faltam na igreja hoje em dia é a compreensão de quem Deus é
e sobre a sua santidade, o seu caráter. Conhecer Deus como Deus. Muitos dos profetas que vemos hoje alegando ouvir de Deus e roubando muitos crentes ingênuos financeiramente para encher os seus próprios bolsos, não estão pregando de maneira nenhuma aquela santidade sem a qual ninguém verá Deus, como lemos em Hebreus 12. Eles não sabem nada de santidade, embora reivindique toda autoridade. Eles querem o título, mas não querem a vida com Deus. Mas não se esqueça, todo aquele que é levado por um falso profeta, por um falso líder, também é uma falsa ovelha. Você é responsável por aquilo que você segue, por aquilo que você aprende e por aquilo que você entende que Deus está falando verdadeiramente. Por isso, você é responsável pelo conteúdo que você assimila. Vá atrás e pesquise e sempre desconfie. Tire as suas próprias conclusões. Abra a Bíblia de uma vez por todas. Você não é mais criança espiritual. Ao invés de tomar mamadeira eternamente, Deus quer te dar alimentos bem sólidos. Aqueles que vão na profundidade e aqueles que te mostram verdadeiramente quem é o nosso Deus. O que Ele tem para nós. Como será a volta de nosso Messias e como nós estaremos com Ele durante o milênio e toda a eternidade. São conhecimentos que mudarão a sua vida. Você passará a entender a vida como um presente, mas a morte como lucro, pois aguardaremos a volta do nosso Cristo com alegria, com tranquilidade, buscando santidade. E as ansiedades que vierem, nós correremos dela, simplesmente porque sabemos que esta vida é passageira. Que o Messias, o nosso Senhor Jesus, nos dê o discernimento espiritual nesses últimos dias de engano e sedução espiritual, para distinguirmos entre o poder do Espírito do poder da alma e o que pode ser uma apenas fonte demoníaca. Quando vamos adorar, devemos ter a certeza de que adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Se esta é a nossa abordagem ao Senhor em nossa adoração, então nós entendemos a realidade de adorar o Senhor na beleza da sua santidade e no Espírito Santo. E assim seremos espiritualmente muito mais ricos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por tua mensagem. Sabemos que hoje são dias difíceis, onde fica muito complicado para nós termos discernimento se estamos ouvindo as pessoas certas, se estamos no lugar certo. Por isso, Deus, dá uma porção de sabedoria e discernimento para o teu povo. Abre os olhos espirituais, meu Deus, mas também tira toda a preguiça, toda a acomodação, Senhor, e faz com que os seus filhos leiam a palavra enquanto podem, estudem na profundidade e possam conhecer mais e mais de Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.